Depressão. Você sabe o que é depressão? E quantos tipos de depressão tem? Vamos resumir hoje em 3 tipos de depressão, que é a depressão emocional, depressão patológica e depressão espiritual. Hoje, infelizmente, por falta de conhecimento de algumas pessoas, ela se denomina que está depressiva, que está com depressão e muitas vezes sem o diagnóstico de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo ou alguém credenciado para ver as verdadeiras síndromes e as causas raiz para identificar se é depressão ou não. Hoje nesse vídeo, fique conosco, estaremos falando sobre isso e vamos aprender muito para ter uma prevenção e uma saúde emocional saudável. Vem comigo. Como eu disse, assim como a ansiedade, tem várias patologias, a depressão também. Resumiremos hoje em 3 tópicos: depressão emocional, voltando, depressão espiritual e depressão orgânica, ou pode ser falada também como depressão patológica, que atinge o físico, né? Vamos começar aqui pela depressão emocional. O que é depressão emocional? Então, a depressão emocional, ela pode ser causada por diversos fatores. Ela não pode ser confundido com tristeza. Existe tristeza, tristeza do luto, a tristeza da frustração. A pessoa está frustrada com uma decepção que ela vivenciou, então faz com que ela fique abatida. Mas isso não é depressão. Para se tornar depressão, tem que analisar vários pontos e o tempo de permanência que essa pessoa começa a ficar isolada, o tanto que ela fica triste, o tanto que ela começa a ficar abatida. E aí sim, começa a se fazer um diagnóstico para saber se ela está sendo realmente diagnosticada como depressão e qual das áreas que a depressão está consumindo a tal pessoa. A depressão emocional. Eu quero trazer 4 ferramentas de análise aqui da depressão emocional para a gente entender. Segundo o Dr. Aaron Beck, é um médico psiquiatra lá da Pensilvânia, Estados Unidos, aonde vem essa teoria até os dias de hoje. E o Dr. Aaron Beck, ele trouxe essa nomenclatura terapia cognitiva comportamental. Desde 1960, na década de 60, até os dias atuais, em vários hospitais, como os hospitais da Clínica, Hospital Sírio-Libanês, são usadas essa nomenclatura e essa abordagem, que é a terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque ela age exatamente na raiz da dor. Ela não trata somente o físico, ela trata os gatilhos emocionais que estão levando as pessoas a ficar depressiva. E quando você fecha a torneira, a pessoa consegue, vamos supor, puxar a água com mais rapidez e agilidade. Se você não fecha a torneira, não soluciona aonde está vindo a dor, automaticamente você vai tomar medicamento, vai continuar tomando medicamento e não vai tratar a causa raiz. Na TCC, nós ensinamos o paciente a identificar qual é os gatilhos que está levando ele a estar em um quadro depressivo. Seja essa depressão emocional ou patológica. Se for patológica, aí o psiquiatra, né, que pode medicar, vai dar os medicamentos para fazer o controle da bioquímica do cérebro e essa pessoa corresponder o tratamento medicamentoso. Na terapia, a gente ensina as pessoas a mudar o padrão cognitivo, mudando assim o seu comportamento, ter um comportamento mais saudável. Rocha, mas o que causa a depressão emocional? Na TCC tem uma sigla chamada PAN. O que é PAN? Significa pensamento automático negativo. O que é pensamento automático negativo? A pessoa que tem um pensamento automático que escraviza ela, faz com que ela fique escravizada em várias áreas da vida. Ela começa a criar fantasma psicoemocional. Por isso que o outro psiquiatra, chamado Dr. Augusto Cury, fala que nem todo pensamento é uma verdade. E a gente precisa confrontar o nosso pensamento para que a gente consiga achar solução. Se você não confronta, o seu pensamento te sequestra muitas vezes. Aí você vai na Bíblia e vai dizer o quê? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então, quando fala de coração na Bíblia, está falando de pensamento, de mente. A mente do homem mente. E quando você consegue confrontar a sua mente, muitas vezes você consegue analisar o que é verdade, o que é falso e escolher o caminho da verdade, a melhor opção.
Então, pensamentos automáticos negativos, a gente precisa identificá-los e neutralizar. Se a gente não faz isso, começa a juntar vários fatores, várias síndromes começam a nos sobrecarregar e automaticamente vem um burnout, vem um cansaço, um estresse emocional, nos levando para um quadro de depressão se ficarmos totalmente desgovernados, somente nutrindo. Tem um médico psiquiatra chamado Dr. Marcos Adubi, que ele fala assim, ó, um cérebro depressivo é um cérebro que nutre a tristeza, a mágoa, o rancor e fica desgovernado na área de sair da zona de enfermidade e fica só nutrindo pensamentos negativos. Por isso que a depressão é sempre ligada mais ao passado. Estresse, momento presente, desgovernado. Ansiedade, sofrendo por antecipação. E depressão está ligado ao passado. Alguém que vive olhando por retrovisor e sofrendo as mágoas do passado por não saber resignificar e jogar fora todo o lixo tóxico mental que ela vivenciou e não serve mais para o dia atual e para o futuro. Então vamos lá. Tem o pensamento automático negativo, que ele é automático, e tem o pensamento negativo. O pensamento automático, ele vem por vários fatores, como subconsciente, coisas que você viu e guardou na memória e você não lembra, de repente vem. Pode ser também uma indução do inimigo para nós que somos cristãos. A gente vamos falar sobre a depressão espiritual. O inimigo, ele é indutivo. Na depressão espiritual, ele induz as pessoas, até mesmo vozes que muitas pessoas falam que ouviu de suicídio, de coisa, pode ser uma retaliação espiritual, independente da pessoa acreditar ou não, isso é fato, existe, e vamos estar aprendendo também na depressão espiritual. Pensamento negativo, que é o PN, é o pensamento que nós criamos muitas vezes, né? Nós ficamos às vezes com medo de alguma coisa e começamos a pensar muitas coisas negativas. Por isso que a psicoeducação é você aprender a educar a sua mente. Psico vem de mente e educação é como educar a mente. Psicoeducação, eduque a sua mente para que você vença. Outra ferramenta que ele dá aqui na TCC, que é crenças nucleares. O que é crenças nucleares? Às vezes a gente ficamos presos nas bases que os nossos familiares nos ensinou, história que ouvimos e achamos que a nossa vida vai ser da mesma forma que dos nossos pais, dos nossos avós, que ninguém consegue ser vitorioso, na tua família não foi, fulano morreu assim, se vai morrer assim. A pessoa começa a ter isso como uma verdade. E essa verdade afeta o seu crescimento, o seu desenvolvimento e ela não avança. Porque fala, se ninguém da minha família venceu, eu também não vou vencer. A verdade dos seus antepassados não é a sua verdade. Você pode superar cada um deles com maestria, se organizando, indo para cima e realizando muitas coisas, né? Outra característica, que é uma síndrome também que muitas pessoas que estão depressivas, no sentido emocional, costuma fazer, é ficar no sentimento de ruminação. É ruminar acontecimentos do passado. Fica ruminando, aconteceu uma coisa, você não consegue gerenciar, solucionar e continuar a jornada. Fica muito tempo preso. Mas por que fulano fez isso? Por que aconteceu assim? Por que foi desse jeito? Ou seja, passou, é passado. Pega o aprendizado saudável que você conseguiu tirar dali, extrair e viva o seu presente e o seu futuro. Não fique mais preso no passado. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, e que não nasça, Hebreus, perdão. Hebreus vai dizer da seguinte maneira, e que não nasça nenhuma raiz de amargura, que crescendo vos prive da graça de Deus. Então a própria palavra de Deus nos ensina que a gente não pode ficar guardando mágoas, ressentimentos, iras. Hoje muitos estudos da neurociência comprovam que uma pessoa que fica muito magoada, ela fica produzindo várias toxinas no seu corpo, vários hormônios negativos, gerando excesso de mágoas e transtornos emocionais, podendo gerar um câncer, gerar enfermidade psicossomática, enfermidade física na patologia. Então a gente precisa aprender a fazer o quê? A perdoar e lançar fora tudo aquilo que não acrescenta na nossa vida. Aqui eu estou fazendo uma prevenção e uma orientação de algumas ferramentas que podemos usar. Pô,
PN, pensamento automático negativo. Será que eu estou tendo algum pensamento assim? O Rocha falou que a gente não pode cultivar. Será que eu estou cultivando os pensamentos e não estou enfrentando e anulando algumas, vamos supor assim, algumas flechas que vêm, alguns insights negativos que vêm? Então aprenda a gerenciar o seu emocional. Olhando aqui o próximo banner, eu vou falar sobre a depressão espiritual. O inimigo, sempre que ele vai tentar colocar depressão emocional, preste bem atenção nisso, ele vai começar através do campo da dúvida. Se nós olharmos na Bíblia, o inimigo, desde o Jardim do Éden, ele coloca dúvida na Eva, ele tenta colocar Jesus em dúvida, tenta induzir Jesus, ele tenta colocar dúvida em todo o exército, porque a dúvida, ela gera medo. Estamos colocando o banner aqui na tela. Eu coloquei isso no meu livro, Qualidade de Vida e Gestão Familiar. E eu mostro as 7 flechas que o inimigo mais usa para dominar alguém. Primeiro, a dúvida. Dúvida sendo semeada e ela sendo germinada na sua mente, ela vai te colocar num estado emocional de medo. A dúvida gera medo. O medo gera desânimo. Uma pessoa desanimada, ela fica com peso emocional gerando uma opressão. A opressão gera na pessoa uma perca de propósito. A pessoa começa a ficar tão oprimida que ela perde o propósito de vida, começa a ficar desanimada. Todas essas síndromes, essas 7 síndromes, se você olhar no OMS, Organização Mundial da Saúde, e estudar ali na F32, o CID da depressão, você vai ver que toda essa síndrome aparece lá. Medo, dúvida, desânimo, opressão. E biblicamente falando, toda vez que o inimigo trazia a opressão no povo, quando Elias estava fugindo na caverna de Adulão, ele estava num sentimento do quê? De medo, né? Com todas as pessoas que estavam vivendo um abatimento emocional, estava desanimada, queria não mais vivenciar a sua vida, estava no desânimo. Então, dúvida gera medo, o medo gera desânimo, o desânimo gera uma opressão, a opressão gera perca de propósito e a perca de propósito gera solidão e isolamento. Rocha, qual é a diferença de solidão e isolamento? Solidão é quando você se fecha no quarto. Você está isolado, você está ali em solidão. Isolamento é quando você está na mesa com um monte de pessoas, talvez com a sua família, mas emocionalmente você está longe, está fora da caixinha, as pessoas falando com você, você está de corpo presente, mas emocionalmente ausente. É um isolamento emocional. Isso também é um gatilho de dor. A pessoa não consegue vivenciar o seu momento presente e desfrutar da vida. Está sempre buscando um refúgio. Por quê? Está tendo alguns ataques, talvez emocional e espiritual. E a opressão, por fim, é o que? É o peso que a depressão traz, que a gente precisa tratar, né? Vamos ver outro banner aqui, ó, da depressão espiritual ainda. Pedir ajuda é um ato de força e amor ao próximo. A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa buscar orientação. A depressão espiritual atinge 3 áreas. Vamos lá. A primeira dela, a indução. O que é indução? Biblicamente falando, eu vou fundamentar essa base. Mateus capítulo 16, no versículo 23, Jesus repreende Pedro. Quando ele repreende Pedro, Rocha? Quando Pedro é induzido por Satanás fazer Jesus desistir do propósito, do chamado e da missão. Jesus repreende e fala: parte de mim, Satanás. Porque naquele momento Pedro estava sendo induzido pelo mal. Da mesma forma que Satanás tentou induzir um apóstolo de Jesus, quem de nós pode ficar livre de uma indução? Então a gente precisa vigiar e confrontar sim os nossos pensamentos e as nossas ideias para não sermos vítima do inimigo. Segundo, a opressão. Em Lucas, eu falei isso na ansiedade, estou resumindo aqui novamente. Em Lucas, a gente poderíamos ver vários outros capítulos, mas esse é um capítulo muito forte. Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo de número 13, no versículo de 10 ao 13, vai falar de uma mulher que estava 18 anos com espírito de enfermidade. Era uma opressão que ela estava. Né? Ela estava oprimida pelo espírito de enfermidade, que aquele espírito fazia com que ela ficava encurvada. Mesmo assim, ela ia para o templo, se fôssemos dizer nos dias de hoje, seria na igreja. Ela iria para a igreja, mas ainda não estava totalmente
liberta. Então nós precisamos ter esse parâmetro, que infelizmente existe pessoas que precisam de libertação nas três áreas: física, emocional, espiritual, né? E emocional. Na possessão, em Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 9, no versículo 37 e 45, vai falar do jovem lunático, né? Quando Jesus expulsa aquele espírito dele, ele volta a ter as suas faculdades mentais. Pessoas poderiam falar que ele estava tendo ataque epilético, poderia diagnosticar de várias maneiras, mas Jesus foi e repreendeu e ele voltou a ter as faculdades normal e o espírito saiu dele. Então tem coisas que realmente é espiritual. Então nesse ensinamento de prevenção que eu estou trazendo, essa reflexão, é deixando bem claro: existe depressão emocional, existe depressão patológica e existe depressão espiritual. Por isso, hoje nós precisamos entender que é totalmente compreensível que os cristãos busquem orientação de um psicólogo, de um psiquiatra, cuide da sua área emocional e também cuide da sua área espiritual. O homem é formado corpo, alma e espírito. Devemos cuidar das três áreas sem negligenciar nenhuma delas, né? E como eu disse, a vida espiritual há sim retaliação espiritual e a gente precisa cuidar dessa área. Prova disso em João, 1 João capítulo 3, versículo 8, olha que Jesus diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então o inimigo ele veio para matar, roubar, destruir. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, e eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então nós precisamos ter a escolha: como eu estou governando a minha vida? E qual é a obra que eu estou deixando o inimigo criar sobre a minha vida? Se eu não governar a minha mente, o inimigo vai me sequestrar. Mas se eu brindar a minha mente, como diz Efésios capítulo 6, tomai o capacete da salvação, eu brindar a minha mente, o inimigo não vai alojar nela e eu não ficarei escravo da circunstância e dos dados inflamados do maligno. Para mim não ficar escravo desprotegido dos dardos do maligno, eu preciso brindar a minha mente e se fortalecer na palavra, né? E finalizando aqui, como eu disse que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo, a gente precisa entender que também tem vários jugos da depressão, né? Um exemplo, para ser depressão, não é somente tristeza, não é somente isolamento, várias outras síndromes que precisa estar acompanhada e um cenário ser analisado para ser diagnosticado como depressão. Mas tem três tipos de tristeza que eu queria trazer aqui na reflexão do banner. Ó, a primeira tristeza, tem a tristeza que é a tristeza de uma perca, de uma dor, a tristeza de um arrependimento e tem uma tristeza que permanece. Essa tristeza que permanece e faz com que a pessoa comece a entrar num estado de desânimo e de angústia e falta de contentamento, aí tem que ir buscar um diagnóstico assertivo para saber qual é a raiz da dor. O inimigo ele é muito sujo, né? Como aqui tem aqui em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, as obras da carne e o fruto do espírito. Se você que está me acompanhando nesse vídeo quiser analisar depois, veja que a gente precisa discernir o que a gente tem que cultivar na nossa mente para que a gente possa dar fruto, porque aquilo que nós planta é aquilo que nós vamos colher. Então, se a gente começarmos a deixar muitos sentimentos negativos tomar conta da nossa mente, do nosso coração, automaticamente o abatimento e a nossa horta, vamos colocar assim, a nossa horta emocional vai estar cheia de erva daninha sendo cultivada. Se nós virarmos esse quadro e começarmos a buscar os frutos do Espírito, paz, longanimidade, bondade, perseverança, alegria e todos os outros frutos, automaticamente viveremos melhor. Tá ok? Então, nessa analogia que estamos trazendo aqui, a gente precisa entender: só vamos vencer a depressão com consciência e sabendo que a gente precisa de tratamento. Ó, eu coloquei um banner aqui dizendo assim, ó: só vencemos as dores e os traumas. Trauma significa grande impacto emocional, seja físico ou emocional, né? Só vencemos as dores e os traumas quando entendemos que a nossa vida é prioridade. Ative a sua fé e assuma o controle. E finalizando, a minha esposa vai estar aqui apresentando
uma simbologia de quando começou os cuidados sobre o suicídio, sobre depressão, e foi através de um jovem que veio cometer suicídio, né? E a gente precisa entender que todo trabalho de conscientização salva a vida e evita muitos transtornos na vida espiritual, emocional e física. Então, queridos, você que acompanhou esse vídeo, é um trabalho de prevenção, que você aprenda a se cuidar e ser produtivo. Analisa o contexto que minha esposa vai trazer, entenda de onde veio e como nós podemos cuidar de nós mesmos e dos nossos. Porque você pode ter alguém do seu lado depressivo, ansioso ou até pensando em se matar, e muitas vezes queremos espiritualizar tudo. Então tem coisa que realmente é espiritual, mas como eu disse, tem coisa que precisa ser tratada com um psicólogo, com um psiquiatra, coisas que eu não consigo tratar, eu indico um psicólogo, indico um psiquiatra, eu vejo o estágio, eu trabalho mais na área de educação. O paciente tem que estar assim, 50% do profissional e 50% do paciente. Então o paciente tem que estar consciente que ele precisa entrar em operação para mudar alguns gatilhos comportamentais, neutralizar alguns maus hábitos que levam ele à rotina de fazer coisas que não convém, né? E quando isso não acontece, então eu preciso mandar para um psiquiatra, indicar um psicólogo que possa estar tendo especialidade mais eficaz. Tá ok? Forte abraço, até o próximo vídeo. Reflita aí nessa campanha, porque pode nos trazer um alerta preventivo saudável. Forte abraço a todos, Deus abençoe e até os próximos vídeos. Como foi mencionado anteriormente, nos 3 tipos de depressão citados, emocional, patológica e espiritual, sabendo que há várias outras síndromes que levam à depressão, vimos a necessidade de conscientizar a se cuidar, destacando a campanha Setembro Amarelo. Teve início em 1994 com o jovem Mike. Apenas 17 anos, se matou. Seus pais começaram a campanha para a conscientização. É uma campanha que busca trazer o diálogo e prevenir o suicídio. 90% do suicídio poderia ser evitado com ajuda psicológica ou aconselhamento assertivo. Aproximadamente 60% das pessoas que morrem por suicídio não buscam ajuda. 17% dos brasileiros já pensou seriamente em suicídio. 4,8% já elaboraram planos para isso. Setembro Amarelo busca salvar vidas através da informação e da conversa sobre o assunto que ainda é um tabu. Dica do Instituto Qualidade de Vida e Gestão Familiar é: cuide-se.